Antes de mais nada, nós queremos dizer que o pastor Vanderlei hoje não pôde estar conosco, primeiro pela chuva que cai em todo o estado, né? A gente tem notícias aí de situações difíceis, mas também pelo trânsito. Os irmãos sabem como é que é, né? Choveu em Petrópolis já é uma situação difícil. Imagina vir lá de Alcântara até aqui, São Gonçalo até aqui. Então ele justificou ao irmão Carlos Marcos a sua ausência hoje aqui no culto. Estaria normalmente com a gente nessa noite, mas infelizmente, por todos esses motivos, ele não pôde comparecer. Mas estamos aqui para orar, já oramos, para louvar, já louvamos e vamos também ouvir um pouco daquilo que Deus tem para você nessa noite, para cada um de nós. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3. Primeira João, capítulo 3. É muito interessante o tempo, né? Dezembro, todos nós aqui de casaco, chovendo, tá uma beleza. E a gente fica pensando, gente, cadê o verão desse lugar? Cadê o verão que não aparece? Os antigos poderiam dizer, não, essa época é a época já do calor. Né? Há um tempinho atrás, a gente podia dizer isso, lá para os anos 70, podia dizer isso, né? Havia as estações do ano, todas elas direitinho, mas hoje nem se sabe se elas estão ou não sendo direitinhas. Mas estamos aqui do mesmo jeito. Diz assim: vejam quanto amor o Pai nos concedeu ao permitir sermos chamados seus filhos. Vejam quanto amor o Pai nos concedeu ao permitir sermos chamados seus filhos. Em outras versões, filhos de Deus. Ser filho é um privilégio, uma honra, uma bênção, mas também uma responsabilidade. Quando João ele inicia esse versículo, ele mostra para cada um de nós talvez, a partir de um determinado tempo de vida cristã, depois da conversão, daquele momento do impacto inicial, ele parece que mostra para a gente e traz para cada um de nós uma certeza e muitas vezes ele quer reafirmar uma convicção que precisa ser por nós todo dia, todo instante, cultivada, de que nós somos filhos de Deus, de que esse nome, essa definição, ela precisa estar em nós, sendo cada dia colocada, lembrada e praticada. Ser filho de Deus. Vejam que o texto diz assim: contemple, olhe, lembre o grande amor de Deus que Deus tem por você. Que você, eu, todos nós fôssemos chamados seus filhos.
Então não é apenas ser filho do A ou do B, mas é ter a convicção, a certeza de quem eu sou filho, de quem é o meu pai. Saber que tudo isso é uma bênção enorme para a minha vida. E muitas vezes, na nossa caminhada, esquecemos disso, de quem nós somos. E começamos a olhar, ter pensamentos para outras situações e não como filhos de Deus. Uma delas é quando nós oramos e, ao mesmo tempo que oramos, não cremos. Como eu posso ser filho desse Deus, do Criador de todas as coisas, e não crer naquilo que eu estou pedindo a Ele? Como eu, sendo filho de Deus, como eu tendo esse privilégio de ser chamado seu filho, ter dentro de mim essa certeza, continuar a buscar situações, práticas contrárias à sua própria vontade. Como que eu, sendo filho de Deus, não consigo, muitas vezes, ter uma intimidade com Ele ao ponto de entender o que Ele fala comigo? Todo pai, toda mãe e todo filho precisam ter um relacionamento. Já imaginou você dentro da sua casa passar um dia sem falar com seu filho, ou o filho sem falar com o pai? 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, 1 mês, sem falar. Há uma quebra, então, ali de relacionamento. E o pai, muitas vezes, quer ouvir do filho aquilo que ele tem, aquilo que ele pode trazer, mas se o filho não falar, ele não sabe. E, a mesma forma, o filho querendo falar com o pai, querendo transmitir ao pai, e também não há diálogo entre eles. Como, então, ter um pai amoroso, Criador de todas as coisas, sem que o seu filho tenha intimidade com ele? Entenda qual é a sua vontade. Procure saber o que ele quer para a sua vida. E muitas vezes, trazendo para a nossa própria vida, quantas vezes os filhos, desculpa a expressão, se dão mal por não ouvirem os conselhos dos seus pais? Eu agora sou dono da minha própria vida e não importa o que o meu pai e minha mãe vão falar. E eu faço tudo errado. Conheço uma pessoa que, do nada, vamos casar. Mãe, pai, dizendo, não case. Aguarde, espere mais um pouco. Ouviram? Não. Pois bem, casaram num mês. 2 meses depois já estavam se divorciando. Outro, vamos casar. Ele é crente. E era um fervor estranho. E muito fervor, e muita coisa. Vamos casar. O pai e a mãe dizendo, calma, ore mais um pouco, espere mais um pouco, peça a confirmação de Deus. Não vai, talvez não dê certo. Não, mas nós vamos casar porque nós precisamos, nós queremos, e aquela coisa.
tiveram filho, separaram. E a separação foi tão terrível que ela teve que mudar de estado para que o pai não visse o filho. E até hoje, o filho sente dentro do seu psicológico essa separação. Lá atrás, não deram ouvidos aos pais. Nós, como filhos de Deus, muitas vezes agimos da mesma forma. Deus está dizendo, não faça, não vá por esse caminho. Mas eu já conheço, já sou crente, já sou salvo, deixa eu seguir o meu caminho. Quantas vezes nós passamos por isso? E ao final nos ajoelhamos dizendo, perdão, Senhor, porque eu errei. Me perdoa porque eu não ouvi a tua voz, me perdoa pela minha ansiedade, me perdoa porque eu quis fazer do meu jeito, me perdoa porque eu quis ajudar o Senhor. E não há, muitas vezes, essa intimidade com Ele, para ouvir a sua resposta. E quantas vezes, por essa falta de intimidade, o que acontece quando Ele diz não, vendo lá na frente que o não dele é bênção para nós, o que fazemos? Nos revoltamos. Deus não me ama. Deus não me respondeu da forma que eu queria. Deus não respondeu aos meus caprichos, aos meus deleites. Então Ele não me ama. Filhos rebeldes. Ainda que sejam filhos de Deus. Ser filho de Deus é uma bênção enorme. Quando João diz isso, eu separei 3 pontos aqui sobre ser filhos de Deus. Vejam quão grande amor é sermos chamados filhos de Deus. É um privilégio ser chamado filho de Deus. É uma honra ser chamado filho de Deus. É uma bênção ser chamado filho de Deus. Mas é uma grande responsabilidade. Sabe onde, em primeiro lugar? Na família. Você já ouviu falar que o lugar mais difícil para que a gente dê testemunho de ser filho de Deus é dentro do próprio lar? Porque é ali que eu tenho que ter um autocontrole quando o meu pai diz não. É ali que eu tenho que ter um autocontrole quando o meu irmão briga comigo. É ali que eu tenho que ter todo um jeito de falar, porque se eu não fizer assim, talvez aquele que ainda não conhece não vai reconhecer a minha nova vida como filho de Deus. Todas essas situações podem acontecer dentro do próprio lar. E quantas pessoas não são reconhecidas como filhos de Deus pelo seu próprio temperamento que não muda? E vem para cá a família toda junta, bonita, linda, maravilhosa. Mas dentro do lar é terrível. Briga, panela voando, tanta coisa acontecendo. Não são reconhecidos como filhos de Deus. Há um pastor que ele, quando se converteu, ele vivia num lugar terrível. E o pai dele era dono de um bar. E aí um dia,
O pai dele disse para ele: você vai ficar lá e vai servir as pessoas. E veio um camarada, e ele disse para o camarada: rapaz, para que você vai beber? Guarda teu dinheiro, não precisa disso, conserta a tua vida. E aquele homem disse o seguinte: não, eu quero. E ele conversou com ele, no final o homem estava chorando. O pai dele, que não era crente, chegou e disse assim: por que ele está chorando? Fulano está chorando. No testemunho dele, ele diz que o bar estava lotado. E aí, aqueles amigos do que estava chorando disseram: oh, seu filho falou que não era para ele beber, não, que não era para ele comprar a bebida, não, que era para ele guardar o dinheiro. Para quê? O pai dele veio com uma ira enorme sobre ele. E ele disse assim: você disse o que para ele? Pai, bebida mata, bebida faz mal à saúde das pessoas. O pai dele ficou mais revoltado ainda, mais zangado com ele, e disse o quê? Escuta aqui, é com o dinheiro da bebida que você está fazendo seu curso. É com o dinheiro da bebida que você tem o que vestir. É com o dinheiro da bebida que eu coloco o alimento dentro do lar. É com o dinheiro da bebida que eu faço isso para você e para a sua família. Que história é essa de falar agora que a bebida faz mal? E ele então, dizendo no seu testemunho que chegou e disse: pai, isso está errado. E eles entraram num conflito de discussão, e ele falou: eu nunca mais venho aqui. E ele saiu, o pai tentou agarrá-lo ainda, e ele rasgou a roupa e saiu. Quando chegou na porta, para ir embora, o Espírito Santo disse a ele: volta e pede perdão ao seu pai. E ele querendo justificar de alguma forma, mas ele falou: volta e pede perdão ao seu pai. E ele dizendo no testemunho que ele, cada passo voltando para dentro daquele bar, era terrível. E o pai estava lá, virado de costas, e aquele monte de gente ali em silêncio. E quando ele chegou pertinho do pai dele, o pai dele olhou, virou, e disse para ele o seguinte: você não tem vergonha de voltar aqui? E ele, engasgado, disse o seguinte: pai, Deus me disse para te pedir perdão, e eu estou aqui para pedir perdão. Ele segurou na cabeça dele e disse: o que é mesmo? Deus me mandou pedir perdão ao Senhor. O pai então disse o seguinte para ele: eu não sei o que fizeram com você, mas você não é mais a mesma pessoa. Aconteceu algo na sua vida que eu não sei o que é, mas você está diferente. Tempos depois, o pai daquele ainda jovem se converteu, e a mãe também. Ser filho de Deus dentro do lar é muito difícil quando esse lar, ainda que seja todos eles evangélicos, já é difícil. Imagine fora, quando pai, mãe, irmão não são. Os irmãos conhecem muitas histórias assim, daqueles que sofrem até hoje, porque é uma coisa impressionante, a família toda se reúne no dia de Natal para celebrar, com muito vinho, com muita bebida, enquanto você vem à igreja. No dia 31, todo mundo reunido dentro da casa, e aquela festa toda, e você vem para a igreja.
Como é difícil testemunhar. Que responsabilidade enorme ser filho de Deus e ser chamado filho de Deus dentro do lar. Mas que bênção, que honra, que privilégio ser chamado filho de Deus, mas também é uma responsabilidade. Onde? Na sociedade. Se existe um lugar onde as pessoas olham para você e começam a olhar a sua diferença diante das outras pessoas, é se você pode realmente ser chamado filho de Deus. Pela sua conduta, pelo seu linguajar, pelo seu vestir, pelo seu pensamento. Eu cheguei à conclusão de que não adianta mais andar com a Bíblia na mão apenas. Porque o católico renovado, carismático, também anda. As outras religiões também andam. Quem é mórmon anda com o livro de Mórmon. Então não há mais apenas a Bíblia para dizer quem é quem. Mas hoje é caráter, é integridade, onde quer que eu vá, da forma que eu caminho. Ser chamado hoje filho de Deus é sinônimo de ser íntegro diante dessa sociedade, diante daquilo que Paulo diz que é uma sociedade corrupta e perversa. É ser astro resplandecente. Mas como acontecer isso? Sendo filho de Deus, sendo reconhecido. As pessoas olharem e onde você caminha, lá na faculdade, olhar e dizer, não, aquele ali é diferente. Aquele ali estuda, trabalha, batalha, mas ele tem algo diferente. É lá no seu trabalho dizer, não, olha só, ele é responsável. Ele entende o que o chefe diz. Ele compreende. Ele produz. Ele faz tudo certinho. Ele é diferente. Ele pode ser chamado filho de Deus. Ser filho de Deus é também ter autoridade naquilo que fala. Não estou dizendo levantar voz, não estou dizendo ter muita argumentação, não estou dizendo coisa alguma assim, porque Jesus era manso, mas tinha autoridade no que falava. Da forma que ele falava, as pessoas entendiam. Aquele ali era o Filho unigênito de Deus. E hoje, nós também, por adoção, somos filhos de Deus. E carregamos uma responsabilidade desse nome. Ser filho de Deus. A responsabilidade de carregar, ser também filho de Deus, porque Jesus, eu o aceitei como Salvador. Então, ser filho de Deus, para a sociedade, é muito mais do que andar com a Bíblia. É muito mais do que chegar quarta-feira, domingo, e estar na igreja. É você, eu, sermos conhecidos como filhos de Deus. Onde chegar, talvez sem falar uma única palavra, mas o semblante, a pessoa chegar e dizer, tem alguma coisa diferente naquele camarada, e eu não sei o que é, mas eu quero descobrir. Isso é ser filho de Deus. Ser filho de Deus, por último, é uma bênção.
É um privilégio, é uma honra, mas é uma responsabilidade diante do próprio Deus. Porque Ele traz a nós agora esse privilégio de sermos chamados filhos dEle. Antes éramos o quê? Criaturas. E há um equívoco enorme nisso. Todos são filhos de Deus. Os irmãos já sabem disso. Ser filho de Deus é aquele que aceita o seu filho único como Salvador. E de filho único virou agora primogênito. E por ser primogênito, agora ele tem vários outros irmãos. De filho único, gerado, passou a ser também o primogênito. E por causa da sua primogenitura, todos nós agora somos também filhos dele, de Deus por adoção. Impressionante como Deus faz as coisas. E é diante dele que eu também preciso me portar como filho dele. É diante dele essa responsabilidade que eu tenho agora de carregar, ser filho dele, ser filho de Deus. Essa responsabilidade que eu tenho que carregar diante da minha família, diante da sociedade, eu também tenho essa responsabilidade diante dele. De honrar o seu nome, de não querer manchar aquilo que ele é, de olhar para dentro de mim e não buscar entristecer esse Espírito Santo que habita em mim, de olhar para todas as coisas e confiar nele, exclusivamente nele, de olhar para ele e dizer, esse é realmente o meu pai, eu sou seu filho, e através dessa minha agora relação com ele, nada pode me deter de chegar a ele. É essa confiança que muitas vezes nós perdemos pelo caminho. Muitas vezes nós achamos apenas que somos, eu sou filho de Deus, então tá bom demais. E cadê o fervor que você ao longo do tempo foi perdendo? A convicção de que você é filho dele. A convicção de que todas as promessas dele para a sua vida, elas vão acontecer. A convicção de que você pode orar e as coisas mudarem na vida do seu ente querido. A convicção de que a sua oração pode mudar várias vidas. A convicção de que você pode muito bem andar e pedir a Ele para transformar cada dia a sua vida e acontecer. A convicção de que o poder dEle pode estar na sua vida. A convicção de que você, além de ser filho dEle, você pode também ser anunciador das boas novas. Há uma falta nossa, muitas vezes, colocada como uma neblina, por tanta racionalidade. Ser racional, sim. Mas eu sou também espírito. E o meu Deus, Ele faz algo sobrenatural todos os dias. E Ele vem fazendo o sobrenatural na sua vida todos os dias. Sem a presença sobrenatural dEle nas nossas vidas, nós não aguentamos. Sem que Ele venha todos os dias abençoar a sua vida, ainda que você esteja dormindo, você não suporta a pressão da vida, os problemas que acontecem. Mas quando nós temos a convicção de quem nós somos, a convicção do Deus que nós servimos, a convicção de quem é Jesus Cristo, nosso Salvador, quando nós começamos a entender novamente esse privilégio que João está dizendo, de sermos chamados filhos de Deus,
tudo pode mudar. Mas há uma necessidade de entendermos e compreendermos isso. Ser filho de Deus para você, o que significa? Apenas vir quarta e domingo na igreja ou nas outras reuniões? Ser filho de Deus para você significa andar apenas com a Bíblia todos os dias? Estamos passando por um momento muito difícil, os irmãos sabem, dentro do nosso país. Um infectologista, não sei se é verdade, ele é um infectologista da ONU. E em um dos seus relatos ele diz que a partir da Covid, várias outras doenças chegarão. E a previsão é muito sombria. No campo da saúde, no campo político, blocos e mais blocos e mais blocos têm se juntado. No campo econômico, já viu como é que está? No campo social e no campo religioso. Na Europa, igrejas fechando. Não tem mais interesse. Na América, igrejas fechando. O esfriamento vem absurdo. Pode chegar no país, no nosso país? Com certeza. Porque deixamos o povo, deixamos de não entender o que é ser filho de Deus. Começamos a não entender esse privilégio que nós temos. 8 bilhões de pessoas. E eu ser um privilegiado de ser chamado filho de Deus. É uma bênção, é uma honra, mas é uma grande responsabilidade levar o nome de Deus sobre a minha vida. De acreditar nesse Deus, Criador de todas as coisas. E você? Filho de Deus, deixou com que o tempo apagasse esse rótulo que você tem de ser filho de Deus? Será que você tem orado e não tem acreditado na sua própria oração? Será que falta um despertamento na sua vida? De conhecer verdadeiramente, de conhecer não, mas de voltar a ter a convicção de ser realmente filho de Deus. Nas grandes lutas, na Inglaterra, na Alemanha, quando o povo estava cansado, perseguições, todos os momentos que a igreja viveu de perseguição, de luta, surgiram grandes avivamentos. A Coreia do Sul, lá com sua igreja de 750 mil membros, começou com um avivamento. E outros avivamentos aconteceram durante a história. E o avivamento na sua vida,
na minha vida, como está? Só vai acontecer quando realmente a gente entender que somos filhos de Deus e que Ele está diante de nós todos os dias. Vamos orar? Ser teu filho, Senhor, é algo que não existe bênção maior para o ser humano. Não existe. Comemoramos, ó Deus, o nascimento do teu filho, teu unigênito. E foi através dele, ó Pai, que temos hoje o privilégio de sermos chamados também teus filhos. E, ó Deus, não deixe que na nossa vida venha o esfriamento, venha a falta de convicção de quem nós somos. Que a correria do dia a dia, as lutas, as preocupações, não sejam, ó Deus, maiores do que sabemos e temos a certeza de que somos teus filhos e que o Senhor nos ama e de que o Senhor está conosco todos os dias e que o Senhor, nos momentos mais difíceis, nos coloca nos teus braços e é o Senhor quem nos sustenta, nos fortalece, é o Senhor quem nos dá ânimo para viver, é o Senhor que nos dá esperança. Não nos deixa, Deus, perder a convicção de que somos filhos do Senhor. Não nos deixe perder a convicção de que nós temos o Senhor como nosso Pai, o nosso Abba. Ó Deus, continue nos abençoando, continua conosco e perdoe, ó Deus, os momentos em que achamos que somos independentes. Autossuficientes. Dependemos tudo do Senhor, nosso Pai. Continua conosco, a nossa família, mostrando essa grande responsabilidade de sermos, ó Deus, chamados teus filhos, na nossa família, na sociedade e diante do Senhor mesmo. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Deus abençoe vocês.